A Páscoa. As simbologias presentes na festa da Páscoa são muitas, e seu significado para o povo judeu é muito profundo desde o dia em que ela foi instituída pelo próprio Deus. Mas como tudo começou e quando a primeira Páscoa foi celebrada? A princípio, a estadia de Jacó e seus filhos no Egito não foi marcada pela dor e pelo sofrimento, mas muitos anos depois, esse cenário mudou. O povo hebreu, após se tornar tão forte e numeroso, foi colocado sob escravidão no Egito, mas o clamor deste povo chegou aos ouvidos do Senhor, que levantou Moisés como seu libertador. A libertação dos hebreus não foi rápida e nem fácil, é claro. O Senhor mandou 10 pragas ao Egito e, por meio delas, mostrou seu poder e soberania ao faraó e àquela nação. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi o ápice desse processo de libertação. E é exatamente aqui que entra a Páscoa, pois foi antes dessa última praga que ela foi celebrada pela primeira vez. Para que os israelitas fossem poupados da morte dos primogênitos, o Senhor ordenou que todas as famílias matassem um cordeiro de 1 ano, sem mácula, perfeito. Após sacrificado, o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas dos israelitas e serviria de sinal. Toda casa que estivesse com os umbrais marcados por aquele sangue não seria afetada pela última praga. O Senhor passaria por cima dessas casas, deixando seus primogênitos viverem. O cordeiro deveria ser assado e comido naquela mesma noite, juntamente com pães sem fermento e ervas amargas. Mas qual o significado de todas essas coisas? A morte do cordeiro representava uma vida inocente sendo sacrificada pela vida do povo. Ele substituía o primogênito que deveria ser morto, mas estava sendo poupado. Os pães sem fermento eram feitos muito mais rápido e representava a pressa com que os israelitas sairiam do Egito. Mas além disso, o fermento na Bíblia também é muitas vezes associado ao pecado. Por isso, esses pães podem servir como uma representação da vida de pureza que os israelitas deveriam levar. Já as ervas amargas remetiam à amargura do cativeiro e escravidão no Egito. O povo deveria comer essa refeição apressadamente, com seus lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos, prontos para partir a qualquer momento. Esse era um sinal de fé, pois apesar de ainda não estarem livres, deveriam esperar pela libertação que o Senhor os traria. O faraó permitiu a saída deste povo após a 10ª praga, quando grande clamor se levantou por todo o Egito. Não havia casa onde não houvesse um morto, com exceção, é claro, da casa dos israelitas que o Senhor poupou. É justamente desse feito do Senhor que vem o nome da festa. O termo Páscoa significa passar por cima ou passar adiante. A partir daquele dia, o Senhor ordenou que a Páscoa se tornasse uma celebração anual, como estatuto perpétuo para o povo, sendo celebrada no mês de Abib, ou Nissan, que corresponde a um período entre os nossos meses de março e abril, período das últimas chuvas e do início da colheita para os judeus. A festa da Páscoa era uma festa familiar e tinha como principal objetivo fazer o povo se lembrar e passar de geração em geração a memória da libertação que Deus os deu no Egito, livrando os primogênitos da morte e todo o povo do cativeiro. O cordeiro era o alimento principal na refeição da Páscoa, aquele que recebe maior ênfase nas instruções do Senhor. Sendo uma vida inocente que morria no lugar do povo, os israelitas já começavam a perceber claramente que, para que fossem poupados da morte, uma vida inocente teria que ser sacrificada em seu lugar.
Esse cordeiro era um prenúncio do próprio Cristo. Não há certeza sobre a data dessa primeira celebração. As opiniões podem variar entre 1450 e 1200 a.C. Mas vamos agora dar um salto na história. Percorreremos cerca de 1 milênio e meio e pararemos em 30 depois de Cristo, a última ceia de Jesus com seus discípulos, logo antes da crucificação. Agora veremos como tudo culmina em Jesus, o Messias esperado. Jesus é o Cordeiro Imaculado. Ele é o substituto e a vida inocente que se entrega em nosso lugar para nos livrar da morte espiritual e da escravidão do pecado. Isso foi revelado por Deus ao profeta Isaías e também a João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que ele declarou quando o viu vindo em sua direção. Naquela última ceia, ao partir o pão, Jesus não o associa à velocidade que o povo saiu do Egito, mas sim com o seu próprio corpo que foi entregue pelos nossos pecados. O vinho, que já estava presente na festa da Páscoa judaica, agora se torna uma representação de seu próprio sangue, que não é passado nos umbrais das portas, mas derramado na cruz e nos livra do pecado. A ceia é a nossa Páscoa. Através dela, nos lembramos da libertação que recebemos naquela cruz e da nova vida que recebemos em Cristo. A história da redenção, iniciada lá no Egito, quando os primogênitos do povo de Israel foram poupados, tem seu ápice aqui, na morte de Cristo. Um ponto importante sobre a Páscoa instituída no Egito é o fato de ela ser uma festa familiar. Mas naquela noite, Jesus reuniu seus discípulos e os afastou de suas famílias, pois estava instituindo uma nova família, a família espiritual, o corpo de Cristo. Nesta Páscoa, se lembre de como já era grande o significado dessa data para o povo de Israel há muitos séculos. Mas lembre-se também como o significado dessa data é ainda mais profundo para nós hoje. Lembre-se do glorioso dia em que Jesus se ofereceu em sacrifício supremo por você e ressuscitou, fazendo com que sua fé não fosse vã. Nosso Cordeiro Imaculado não foi morto em um altar, mas sim em uma cruz, onde hoje encontramos a salvação. Mas, no terceiro dia, a pedra foi rolada e o túmulo foi encontrado vazio. Jesus já não estava mais ali, ele ressuscitou e por isso nos alegramos e celebramos. A morte foi vencida e nisso está a nossa maior esperança. Jesus vive! Esse é o maior significado da Páscoa. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!